Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, eu sou Daniel Imamura, especialista em SEO, e hoje nós vamos dar uma rápida olhada sobre os sites que foram os vencedores do desafio Imamura de SEO. Eu coloquei aqui as principais informações que eu fui coletando, estudando para dar uma entendida no que a galera fez aqui para ter um bom posicionamento e quero compartilhar com vocês. E aqui a gente já vai estar tendo uma aula bem prática aqui sobre uma palavra nova que acabou de ser inventada, como que o Google interpreta ela como um todo. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Boa, então, o que eu fiz aqui como análise inicial? Lembrando que isso aqui é uma análise mais superficial da estratégia que a galera utilizou. Mas o que eu fui fazendo? Fui tabulando aqui algumas informações. Então, essas aqui são as páginas que posicionaram. Vocês estão vendo aqui que eu fui até o 12, por quê? Duas pessoas repetiram o site. Tem duas pessoas que estavam aqui nas posições acima que tinham mais de um site posicionando. E elas falaram, deixa mais duas pessoas entrarem no ranking aí para elas poderem participar da Masterclass. Então, tá tudo bonitinho aqui. Quem são as páginas? Depois eu vou deixar os links aí para vocês poderem acessar tudo bonitinho. Mas o que eu peguei aqui de dados? Então, primeiro, eu fui no total de páginas indexadas para validar se o tamanho do site a priori teria sido decisivo. Só a gente bater o olho, a gente vê que os maiores sites estão aqui no meio da nossa listagem, não necessariamente no topo. Então, olhando assim, um único elemento, a gente poderia falar, não foi determinante, mas lembrem-se que SEO ele é holístico, ou seja, a gente precisa analisar o todo funcionando para a gente possa validar. Outra coisa que eu fui olhar também, o Domain Authority e o Page Authority. E se a gente pegar, aqui a gente vai ver que alguns com o maior Domain Authority e até mesmo Page Authority não foram os que despontaram aqui na primeira posição. Mais um elemento aí que DA e PA sozinhos não são determinantes. Depois, eu peguei o total de palavras-chave indexadas segundo o SEMrush, então esses dados aqui das colunas laranjas foram segundo o SEMrush, e o DA e o PA eu peguei na Moz, só para deixar bem claro de onde que eu peguei as informações. E aqui a gente vê que vários não deu nem tempo do SEMrush identificar, porque eram sites novos, então vieram praticamente zerados de informação, mas mesmo assim posicionando. Aí é aquele ponto, não é porque o SEMrush não viu que não existe, então a gente tem que ter essa percepção que o Google é uma coisa, a SEMrush é outra coisa, porque a SEMrush é uma empresa privada que tem seus bots, suas formas de conseguir os dados, analisar, etc. Não deu nem tempo deles conseguirem chegar aqui e fazer uma leitura apropriada desses sites novos que a galera veio criando. Principalmente aqui, SEOzero.medium, que era novo. Tem um outro aqui, o SEOzeros.com.br, o SEOzeros WordPress, veio tudo zerado, por quê? Não deu tempo do SEMrush ler. Mas alguns a gente viu que tinha bastante backlinks, mas mesmo o pessoal da WebPixel, que tinha 14 mil backlinks de 253 domínios diferentes, não ficou lá no topo. Aí, de novo, pegando isoladamente, olhando ali um fator de ranqueamento, que seria aqui a parte do link building, não foi determinante por si só. Aí é aquilo que eu sempre falo. Galera, é o melhor conjunto que vai trazer ali a resposta para a intenção de busca do usuário, que efetivamente é o que vai ganhar o jogo. Então, coloquei aqui as páginas que ranquearam para cada um desses sites. Então, o do analistasdeseo.com.br posicionou com a home. Então, esse foi um ponto ali, mas já vou entregar o ouro aqui. Por que provavelmente o site do analistasdeseo.com.br levou a melhor? Qual que é o sinônimo de SEOzeiros? O sinônimo de SEOzeiros, na nossa própria brincadeira, a gente sabia que seria o que um analista de SEO. Seria uma forma, um apelido que nós inventamos para os analistas de SEO. Consequentemente, quando todo mundo começou a escrever em torno dessa temática, e colocou aqui SEOzeiros são os profissionais de SEO, qual que é o melhor site para mostrar isso? O analistasdeseo.com.br, que já existia, que já tinha ali o seu assunto, a sua temática, enfim, já estava preparado para isso, só foi uma questão de incluir a palavra-chave e eles acabaram pegando ali um bom posicionamento. O do SEOzeiros.com.br ele quase conseguiu, inclusive depois de um tempo eu comecei a ver que ele começou a aparecer agora também, às vezes em primeiro lugar. Por quê? Domínio exato e toda a temática, eu convido vocês a acessarem todos os links, vão estar aí abaixo na descrição do vídeo,
você vai ver que o seozeiros.com.br foi todo um site ali feito para essa temática, quase levou. Foi por uma questão ali de pouca coisa que eu acho que ele não acabou levando a melhor. Depois, o que a gente tem? O do Michel Gomide, que para quem não conhece, o Michel ele é um profissional de SEO aí já conhecido na nossa área, e ele posicionou com a home do site dele. Mas aquilo, o que o Michel Gomide é? Ah, o Michel ele é um analista de SEO. Pô, faz total sentido a home dele posicionar para tal. Depois, a gente teve aqui uma estratégia que eu achei legal, inovadora, foi um Web Stories, e quem fez foi o consultor Anderson Mello, que também é um baita de um consultor de SEO, ou seja, um analista de SEO conhecido do nosso mercado, e ele levou ali a posição, a quarta posição com Web Stories. Foi ousado, ele fez ali uma estratégia bacana, deu bom, chegou em quarto lugar. Depois, a gente teve aqui o pessoal do seozeiro.medium, então ele foi lá, criou todo um blog no Medium para conseguir ter um bom posicionamento. Também deu certo, como começou a posicionar. Só que comece a reparar daqui para baixo. Aqui a gente vai ver muito mais artigos. Daqui para cima a gente vê mais sites de profissionais de SEO. Então, o que a gente conseguiu entender é que até o presente momento, lembrando que essa é uma palavra-chave nova, o Google compreendeu que oferecer uma página de, vamos chamar, venda de serviço ou de um profissional de SEO, um analista de SEO, fazia muito mais sentido do que simplesmente, né, pegar e mostrar conteúdo. O conteúdo ficou como sendo um segundo bloco ali. Lembrando que é uma palavra nova, tá, galera? Pode ser que depois isso venha a mudar, mas para esse primeiro momento, os sites dos profissionais, ou que eram mais voltados diretamente para a palavra-chave, levaram a melhor. Aí depois a gente vai ver aqui, então, o blog no Medium. Aí uma curiosidade que apareceu aqui, o site Dona Borboleta apareceu com uma página de produto, eles cadastraram um produto lá, só que aquilo, acho que como é uma palavra nova, a gente vê aqui que tem uns números que são bacanas, como por exemplo o tamanho do site, é um site grande, então isso aí pode ter influenciado positivamente para que um produto entrasse nesse bolo todo. Esse aqui é o ponto fora da curva. Aí vai falar, Daniel, mas não faz sentido. Tudo bem, o Google nem sempre vai fazer sentido, principalmente para uma palavra-chave nova. O Google ainda está aprendendo o que posicionar. Como ele não tem muitas referências, ele não tem muitas opções, ele acabou colocando esse produto lá no meio, mas a gente vê que esse aqui é o ponto fora da curva, não é o padrão. O padrão foram primeiro os sites dos profissionais ou sites dedicados para o tema e depois artigos de blog. Então a gente vê ali que quem está ganhando é quem faz mais sentido para o usuário. Depois a gente teve aqui o oitavo ponto blog, que teve um artigo e eles capricharam na linkagem colocando um link no rodapé. Isso aqui é uma estratégia que vocês podem adotar, dá uma olhadinha lá que tem um link no rodapé apontando para essa página. Depois teve o seozeiros.wordpress.com, que foi um blog feito único e exclusivamente para a temática, então também deu bom. Depois tiveram 2 super artigos, um do pessoal do Agência Web SP e depois da webpixel.com, que eles pegaram e fizeram ali super artigos bem extensos, ficou bem interessante também, mas ó, teve o seu posicionamento aqui. Aí aqui lá, neste cenário, com poucas opções para analisar, a gente vê que os blogs dedicados, ou seja, vários artigos, acabaram posicionando um pouco melhor em relação a um único super artigo. Então, um pontinho para a gente prestar atenção. Mais artigos, aparentemente, trouxeram um contexto melhor. E depois a gente teve aqui um artigo de blog, mais a linkagem no menu, feito pelo Alan SEO. Então, aqui a gente viu que foi uma estratégia parecida com o do oitavo blog, mas foi uma página só e que não era a home. E por fim, teve o pessoal da Pixel Marketing Digital, que criou praticamente um hot site dentro do domínio principal do site deles. Então, foi uma estratégia que também apostaram, acabou emplacando aí nos 12 primeiros. É um caminho que dá para adotar. Aí, Daniel, o que a gente leva de conclusão de tudo isso aqui? Que a intenção de busca é o que efetivamente manda. Quando a gente criou a brincadeira aí, né, o nosso desafio, o que a gente queria? Mostrar uma outra forma de chamar os analistas de SEO como SEOzeiros. O Google já começou a entender a lógica, a intenção de busca dos usuários, por isso que colocou esses aqui no começo. Aí alguém vai falar, Daniel, mas tem alguns que não fazem sentido, tipo um produto, um ursinho de pelúcia, etc.
Sim, mas é porque o Google ainda está aprendendo. Se você continuar acompanhando essa palavra-chave, você vai ver que todo dia ela está mudando a SERP ali, porque o Google ainda está se encaixando, ele está compreendendo conforme ele coleta mais informações sobre os sites, e é assim mesmo que funciona. Tudo que é novo, o Google vai entender o que gera mais atratividade para o usuário na hora dele clicar. Então, no final das contas, quem acabou levando a melhor foram os profissionais de SEO, que já tinham seu site, e acabaram entrando no contexto, mais um site aqui que é cravado, domínio exato, e a temática gira em torno apenas disso. Então ele é muito específico, por isso que ele acabou ali ficando em segundo, mas com o passar do tempo pode ser que esse aqui seria o primeiro lugar, caso a gente tivesse mais tempo aí do desafio. Então, esses aqui são alguns dados preliminares que a gente acabou analisando. Óbvio que ainda teria muito mais coisas que a gente poderia colocar aqui, como analisar o Core Web Vitals, a nota do PageSpeed Insights, entre a qualidade do conteúdo de cada um, etc. Mas o meu objetivo aqui não é nem adentrar tanto, porque a gente não é o Google para carimbar ali e falar foi por conta disso, disso, disso. A gente está olhando um contexto mais macro, que é o que normalmente a gente faz. A gente vai pegar, vai olhando esses fatores aqui e vai compreendendo o que está nos conduzindo para ter um bom resultado. Aqui, se eu fosse entrar agora para competir na brincadeira, o que eu faria? Eu pegaria o meu site pessoal, danielmamura.com.br, que é de um profissional de SEO, e faria ali a minha página ou algumas páginas, porque eu ia juntar o quê? Tentar posicionar minha home com vários artigos de blog, com links de rodapé, links de menu, para que eu usar tudo que eu aprendi com esses caras aqui, poder aparecer ali na minha página, no meu site. Além do que, eu acho que a estratégia de ter o posicionamento com a home foi uma boa. Eu também conseguiria ver todos os pontos que o pessoal aqui do analista de SEO.com.br colocou lá, fora os demais, e eu ia fazer um baita de um conteúdo para posicionar com a minha home ou um artigo específico. Teria que pensar um pouquinho melhor, mas eu iria nessa linha aí. Então, qual que é a mensagem que a gente tem aqui? Que quando você entende a intenção de busca do usuário, tudo fica mais fácil. A gente consegue ter um melhor posicionamento e você viu ali que não é um número determinante. Não era quem tinha o domain authority maior, quem tinha mais backlinks. É um contexto muito mais abrangente do que simplesmente meia dúzia de números. A gente precisa entender o que efetivamente o usuário quer encontrar, porque é isso que o Google vai entregar ali para ele. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa breve análise do desafio. A gente está entrando em contato com todo mundo que ganhou para a gente marcar a nossa Masterclass. Já tem data aqui na minha agenda, já está tudo certinho. A gente só vai disparar o convite para quem ganhou e a gente poder fazer a nossa Masterclass bem bacana. E também quem ganhou os prêmios ali, os livros, etc. Já está tudo sendo providenciado. Maravilha? Qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem aí abaixo nos comentários desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aí eu vou saber que vocês pegaram e gostaram desse desafio. A gente pode fazer outros no futuro. Inclusive, me deixa saber aí nos comentários se você quer um outro desafio parecido com esse. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo ou numa próxima aula. Inclusive, vou deixar 2 aqui na tela para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube.